Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Ruth, versículo 1-8, que diz assim: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O povo de Israel estava em declínio espiritual e grande apostasia, mas em meio a tempos difíceis havia um remanescente fiel a Deus, que continuava a amar a Deus e a permanecer fiel a Ele. E Elimeleque e sua família saíram de Belém de Judá para fugir da fome e foram peregrinar nos campos de Moabe, em busca de uma vida melhor para sua família. Em Moabe, Elimeleque morre e os filhos de Noemi, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E depois de quase 10 anos em Moabe, Malom e Quilion morreram e Noemi ficou desamparada de seus 2 filhos e marido. A direção de Deus para a nossa vida através do pão da palavra de Deus, a Bíblia. Quando o pão da palavra de Deus falta em nossa casa, há incerteza e falta de direção de Deus. Faltou a direção de Deus na casa de Elimeleque e Noemi. Eles saíram com a sua família para os campos de Moabe, para a terra da fartura, onde a região era favorável à produção agrícola, à criação de ovelhas, porém o povo era pagão e passaram por grandes adversidades. Deus quer nos guiar no caminho que vai gerar em nossa vida e em nossa casa frutos, alegrias, vida, paz e salvação. Em João capítulo 14, versículo 6 diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Deus é Rei do nosso coração, da nossa casa, a nossa vida é guiada por Deus para o nosso bem e para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, mesmo em meio a tempos difíceis. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus não abandonou o seu povo em meio a tempos difíceis. Apesar das aflições que passamos nessa vida, Deus está no controle da sua história. Tem a atitude certa, que é de continuar fazendo a diferença em nossa geração, levando a mensagem de Jesus Cristo no grande mar que é o mundo. As servas e servos fiéis de Deus podem passar nessa vida por grandes adversidades. Isso não significa que Deus nos abandonou ou está nos punindo, mas Deus continua com todo amor e compaixão por nós, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deus nos capacita a se levantar, enfrentar, lutar e vencer os obstáculos da nossa caminhada aqui na Terra. É cheio do Espírito Santo que enfrentamos as circunstâncias difíceis, os obstáculos, as lutas e guerras que possa vir contra a nossa vida. E para vencermos e enfrentarmos a oposição que todo o exército de Jesus Cristo enfrenta, precisamos ter o coração cheio da palavra de Deus, o pão, ter um coração fortalecido pelo Espírito Santo, ter um coração posicionado para viver o chamado de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em meio a tempos difíceis, precisamos buscar um relacionamento com Jesus Cristo. Precisamos buscar a direção de Deus, e a direção está na palavra de Deus, o nosso pão espiritual. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: Ele, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes, o Espírito Santo nos conduzirá para o deserto para sermos provados ao máximo, para que haja um despertamento espiritual, para que possamos cumprir a vontade de Deus nessa terra e derrotar o inimigo em nome de Jesus Cristo. Assim como Jesus venceu a tentação no deserto e derrotou o diabo no deserto, nós também podemos vencer a tentação e derrotar o mal em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer te levar das provações e tentação do deserto ao início do seu ministério, onde a glória de Deus vai se manifestar em você e através de você. Os tempos difíceis cessarão e dias de vitórias sobre todos os desafios acontecerão. Deus visitará o seu povo. Confie em Deus. O pão da palavra de Deus, a Bíblia, nos levará ao destino final da salvação. Nos susterá de pé, nos alimentará, nos fortalecerá para vencermos essa batalha e vivermos tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Em João capítulo 6, versículo 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Enfrente na força do Senhor os dias difíceis. Lute pela sua família, pelo seu povo. Fugir da fome, da guerra e dos propósitos de Deus só nos trará mais provações. Diante das mais duras provações que passamos nessa vida, é na presença de Deus, mergulhando na verdade da palavra de Deus, que receberemos do Senhor
a direção em meio a tempos difíceis e a provações que passamos nessa vida. Em Salmo 30, versículo 5 diz assim: pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Que possamos ter fé, pois Deus está no controle da nossa história e tem o melhor preparado para cada um de nós. A igreja, a casa do pão. Em Rute capítulo 1, versículo 6 diz assim: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Noemi ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão, e voltou com sua nora Rute para Belém, no princípio da cega das cevadas, onde ali Deus as sustentou. Belém significa casa do pão. Deus é o sustentador do seu povo fiel e sustentou o seu povo dando-lhe pão. Uma única ordem de Deus traz à existência a vida, realiza, cria, opera, age. Deus é o sustentador de todas as coisas que criou. Deus nos sustenta, ampara, anima, fortifica, defende e protege. É nele, buscando diariamente a sua presença, que temos vida, força para permanecermos firmes no caminho de Jesus Cristo. Confiem no cuidado de Deus com a sua vida e com a sua família. Em Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é a única fonte inesgotável de sustento em meio a tempos difíceis. Em Deus somos sustentados com o pão físico, pois é o Senhor que nos abre portas, e com o pão espiritual, que é a palavra de Deus, que nos traz vida e força para continuarmos a caminhada. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O pão da palavra de Deus é o nosso sustento para continuarmos a caminhada até o fim. A igreja é a casa do pão. Que a nossa maior necessidade seja de estar na presença de Deus, de mergulhar nas sagradas escrituras, de ouvir a voz de Jesus Cristo, que nos traz vida, força para continuarmos a caminhada até o fim. A casa do Senhor é o lugar de enfermos serem curados, de fracos serem fortalecidos, de caídos serem levantados. É lugar de milagre, de libertação, de fortalecimento dos nossos músculos espirituais. Na presença do Pai, somos lavados, transformados, curados e fortalecidos para a glória de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Seja um instrumento nas mãos de Deus, conduza vidas à fé no Senhor Deus.
Em Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Noemi certamente conduziu Ruth à fé no Senhor Deus, através de seu exemplo e ensino. Ruth decidiu seguir em frente com o Deus verdadeiro e deixou a terra onde nasceu, deixou pai e mãe e foi para um povo que não conhecia. Ruth, pela sua decisão de fazer o bem à sua sogra e seguir em frente com o Deus verdadeiro, recebeu o sustento, o consolo e uma nova oportunidade de recomeço. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, diz assim: E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentada em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Que possamos ter uma palavra de vida para ajudar, que possamos estender a mão e ajudar aquele que quer abandonar o pecado, a idolatria e o mundo e estar de pé na presença de Deus. Que o mover do Espírito Santo, através do clamor de cada um de nós, encha cada coração de fé, de esperança, para que se levantem e entrem na presença de Deus em oração, em adoração, em santidade e vida com propósito. E entrem pela porta da salvação, que é Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 9 a 11, diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A estação da colheita. Noemi voltou para Belém com sua nora Ruth e chegou no princípio da cega das cevadas. O povo ia começar a colher os frutos do que semearam em Deus. Em Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mesmo em meio a tempos difíceis, Noemi e Ruth permaneceram fiéis a Deus de todo o coração, e o Senhor cuidou e sustentou as servas fiéis e o seu povo. Ruth conseguiu um meio de sustento para ela e sua sogra e foi pegar espigas no campo de Boaz. Em Ruth capítulo 2, versículo 7 diz assim: Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Que no dia da adversidade possamos continuar a cumprir a vontade de Deus nessa terra, que possamos continuar a caminhada até o fim, testemunhando, orando,
adorando e amando o nosso próximo e colheremos vida, paz, alegrias e salvação. Deus tem nos chamado a trabalhar para Ele, a sermos luz do mundo e sal da terra, a fazermos a diferença em nossa geração, levando a mensagem de Jesus Cristo no grande mar que é o mundo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Trabalhar para Cristo é trabalhar com o próprio Cristo, pois Ele nos consola, sustenta e fala ao nosso coração. Em Ruth, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Cumpra até o fim a sua vocação, o seu chamado. Deus tem iluminado o seu entendimento através da palavra de Deus, a Bíblia, para que você cumpra a sua vocação, o seu chamado. Deus te escolheu para fazer a diferença em nossa geração. Continue trabalhando, obrando, movendo-se pela causa do reino de Deus. Deus vai te usar poderosamente para a glória do nome dele e para que vidas sejam salvas, restauradas, fortalecidas através do conhecimento de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. O amor que redime. Noemi instruiu a Ruth a ir à eira durante a noite e a deitar-se aos pés de Boaz, para que ele a recebesse como esposa, pois ele era o parente remidor mais próximo. Boaz casou-se com Ruth, tornando-se o seu remidor, e assim preservou o nome de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz é um tipo de Jesus Cristo, que nos redimiu através do sacrifício da cruz do Calvário e nos livrou da condenação do inferno. O grande propósito de Deus de abençoar as nações com a salvação se cumpriu em Jesus Cristo, a escada para o céu, e se cumpre também através de cada um de nós que anunciamos o Evangelho. Jesus Cristo é a cura para o mundo que está em trevas. Jesus tem todo o poder para sarar e para fazer viver os mortos espirituais. Somente o pão vivo, que é Jesus Cristo, pode saciar a fome espiritual da humanidade. Em João 6, versículo 35, diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A porta da salvação está aberta, mas logo fechará. Jesus Cristo Salvador é aquele que pode restaurar, libertar, curar e redimir o pecador. Que o Espírito Santo nos dê a visão dos propósitos e projetos do Senhor, pois existe uma fome no mundo que é da palavra de Deus e da presença de Deus. Um final feliz, embora o livro comece com grandes provações e adversidades, termina
com um final feliz. Ruth foi incluída no plano da redenção e fez parte da linhagem de Davi e de Jesus Cristo. Deus honrou a Ruth, que tomou a decisão de permanecer fiel ao único Deus verdadeiro, permitindo que Ruth se tornasse parte da família ao qual Jesus Cristo veio ao mundo. O grande propósito das provações é nos aperfeiçoar em fé, em amor, em comunhão com Deus, em comunhão com o nosso próximo, e nos aperfeiçoar na palavra de Deus, buscando entendê-la, amá-la, pregá-la, vivê-la, nos aperfeiçoar no chamado, nos propósitos de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu grande amor por nós, Senhor, o teu amor, Senhor, que cuida de nós, que nos protege, que nos dá a direção, ó Pai, no caminho que devemos andar, nos dá a direção, ó Pai, dos propósitos, dos projetos do Senhor para a nossa vida, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia com a nossa vida, com a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, guardar, livrar, Pai, repreender em nome de Jesus todo mal, ó Pai. Que o Senhor venha sustentar e fortalecer aquele que se encontra fraco. Que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha renovar, Senhor, o ânimo, venha renovar o vigor, venha renovar a fé, Senhor, porque fé é a certeza daquele que começou a boa obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa geração é fiel, Senhor, para completar. Pai, que o Senhor venha curar, Senhor, enfermos, Pai, de toda enfermidade, seja enfermidade, Senhor, espiritual, seja enfermidade na alma, seja enfermidade na mente, Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é Deus que cura e que nos dá saúde, ó Pai. Que o Senhor venha dar saúde aos meus irmãos e minhas irmãs, ó Pai. Que o Senhor venha trazer equilíbrio, que o Senhor venha trazer força, que o Senhor venha trazer, Senhor, paz aos corações, ó Pai. Cura, meu Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, dando saúde perfeita para a glória do Teu nome, ó Pai. Pai, que em meio a tempos difíceis, Senhor, Pai, o Senhor venha sustentar, Senhor, Pai, o Teu povo, Pai, com a Tua presença, com o Teu Espírito e com a Tua palavra, ó Pai, que nos ajuda a caminhar até o fim. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, nos sustentando para caminharmos, Pai, em meio aos vales que passamos, em meio aos desertos que passamos, Senhor, em direção às promessas e os sonhos de Deus para a nossa vida. Queremos te agradecer, Pai, porque contigo, Senhor, nós temos certeza da nossa vitória. Contigo, Senhor, não há o que temer, porque a Tua palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sustenta-nos, Senhor, fortalece-nos, ó Deus, porque continuaremos caminhando até o fim, em direção às promessas de Deus, em direção à vontade de Deus, em direção a Canaã celestial, Senhor, porque o Senhor breve vem buscar o seu povo fiel, Senhor. Permaneceremos fiel até o fim, para a glória e honra do Teu nome. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.